Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós veremos sobre a preservação e importância da camada de ozônio. Vamos lá? Então, para a gente tratar sobre a preservação e importância da camada de ozônio, antes nós vamos relembrar um pouquinho das camadas da atmosfera. Quando a gente fala da atmosfera, se a gente for ver o seu significado, a gente vai ver que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Só que essa camada de ar, ela está aí dividida em 5 camadas, 5 subcamadas. Nós temos a troposfera, estratosfera, temos também a mesosfera, a termosfera e por último nós temos a exosfera. Então, nessa ordem que eu falei para vocês, nós temos aí a camada que está mais próxima e a camada que está mais distante da gente. A camada que está mais próxima, que é a troposfera, ela é considerada a camada da vida. É nela que a gente encontra a quantidade de oxigênio e de gases importantes para a nossa existência aqui na Terra. Só que é na segunda camada, chamada de estratosfera, que nós vamos encontrar uma característica muito importante, que vai ser aí a camada de ozônio. A camada de ozônio, a gente vai ver a seguir, que ela é responsável aí por filtrar a radiação solar. E por conta disso, a gente vai ver qual que é a importância desse filtro que essa camada é capaz de realizar. Continuando aqui, a gente pode ver que a camada de ozônio, como o nome já ajuda a entender, ela vai ser composta pelo gás ozônio principalmente, ou seja, vai ser rica nesse gás ozônio. E a existência dessa camada vai auxiliar e vai ser essencial para a manutenção da vida aqui no nosso planeta, porque como eu falei para vocês, ela vai conseguir filtrar os raios ultravioletas que a gente recebe do Sol. E é ela que impede que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. É como se fosse um guarda-chuva defendendo a gente dessa radiação. Só que a gente vai ver que essa camada, ela pode sofrer algumas interferências em decorrência da ação humana. E essa interferência pode provocar o chamado buraco da camada de ozônio, que nada mais é do que uma destruição dessa camada, permitindo com que a radiação chegue até a superfície além do necessário. Então, a interferência humana acaba aí alterando a atmosfera, trazendo consigo algumas consequências, ou seja, se ela não consegue filtrar, se não consegue deixar e passar só o que a gente precisa, podemos ter como consequência o aquecimento global, a destruição da camada de ozônio e também chuva ácida. E aí, por que é importante a gente entender sobre isso? Porque a composição da atmosfera, ela pode ser alterada. E ela pode ser alterada desde fenômenos naturais até a atividades humanas, tá? Se for por fenômenos naturais, pode ser por meio da erupção de vulcões, que vai acabar lançando no ar uma grande quantidade de partículas e gases, como vocês podem ver aí nesse GIF que está aparecendo para vocês. E algumas atividades humanas também podem acabar provocando algumas modificações. E que atividades seriam essas que a gente poderia citar? Poderíamos citar aí a queima de combustíveis fósseis, poderíamos citar aí também as queimadas, a derrubada de florestas e até mesmo a poluição. Tudo isso pode acabar gerando gases além do necessário e pode deixar eles aí acumulados, causando algumas consequências, tá? Desde consequências que influenciam diretamente no ambiente, a consequências que podem chegar aí causando impacto na nossa saúde e no modo de vida dos demais seres. E aí, quais são, afinal, os principais poluentes que interferem na composição da camada de ozônio? O que pode acontecer? Quando a gente se refere a esse assunto, a gente pode levar em consideração aí que os poluentes, nós temos a divisão em primários e secundários.
Os primários são aqueles que são lançados diretamente no ar. Já os secundários, eles vão acabar sendo formados por conta de reações devido à presença de substâncias químicas e condições físicas. De qualquer forma, os dois poluentes, eles vão acabar causando impacto na atmosfera. E essas concentrações de poluentes vão depender de alguns fatores. Entre eles, a gente pode citar o clima, o nível de atividades industriais e até mesmo a densidade populacional. Tudo isso pode acabar interferindo na quantidade de poluentes que vai acabar sendo lançada na atmosfera e impedindo a ação de cada uma das camadas, incluindo, a estratosfera, que é onde a gente encontra a camada de ozônio. E aqui a gente vai ver nessa próxima tela quais são os principais poluentes, Quem que a gente poderia citar aí que vai acabar causando algum dano na composição da camada de ozônio, ou seja, que pode acabar impedindo o filtro que a camada de ozônio tem que fazer em relação à radiação que a gente vai receber. A gente pode citar aí o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o gás carbônicos, os CFCs, que durante muito tempo acabavam sendo um elemento muito importante de aerosóis, óxidos de nitrogênio e substâncias também radioativas, pesticidas e herbicidas. Ou seja, tem aí vários poluentes que podem trazer um impacto direto na camada de ozônio e impedir a sua função correta de acontecer. E como poluentes atmosféricos, a gente pode citar aí os automóveis, o aquecimento doméstico e as indústrias, ou seja, atividades humanas que vão acabar trazendo impactos para a vida humana, para a vida dos demais seres vivos e gerando desgaste e também alterações no ambiente. Entre esses casos, a gente poderia citar aí a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio e o aumento do efeito estufa. Tudo como uma consequência de algumas atividades humanas. A chuva ácida, que pode acabar afetando a vegetação e destruindo florestas inteiras. O buraco na camada de ozônio, que pode impedir aí esse filtro, em relação aos raios ultravioletas que vamos receber, gerando aí uma grande liberação desses raios diretamente sobre a superfície, causando danos à nossa saúde. O aumento do efeito estufa, que pode ter como consequência aí o aumento da temperatura média do planeta, gerando nada mais, nada menos do que o aquecimento global. E aqui a gente pode ver aí algumas imagens que podem retratar o que pode acontecer em virtude da eliminação desses poluentes. E aqui um pouquinho da relação do efeito estufa e do aquecimento global. Lembrar que o efeito estufa muitas vezes acaba sendo associado a algo ruim, só que não é exatamente assim que acontece. A gente precisa da manutenção da nossa temperatura, a gente precisa da temperatura acontecendo a um nível ideal. Então o efeito estufa ele é um fenômeno natural e ele é importante para a nossa temperatura aqui no planeta. Só que o grande problema é se esse efeito estufa ele acabar acontecendo além do necessário, causando aí uma elevação da temperatura e, consequentemente, o chamado aquecimento global. Aqui a gente pode ver que esse aquecimento global, segundo estudos, ele pode gerar aí o aumento drástico da temperatura, causando danos diretamente na vegetação, diretamente na vida dos seres, já que vai mudar o clima completamente, vai mudar completamente as nossas condições aqui no planeta. E aqui duas imagens aí que retratam bem um pouquinho do efeito estufa, sendo atenuado, ou seja, sendo aí impactado pela ação humana. A gente precisa do efeito estufa, a gente precisa da manutenção da temperatura. Só que se tiver essas atividades humanas sempre acontecendo de forma excessiva, essa temperatura não vai se manter, ela vai extrapolar o que ela precisa. E nessas imagens que estão aparecendo na tela, a gente pode ver que em uma imagem, essa geleira, ela tinha uma quantidade bem maior de gelo e anos depois foi feita a imagem no mesmo local
e foi visto aí, né, que essa geleira ela perdeu boa parte do gelo concentrado nessa região, graças à elevação da temperatura. E para a gente fechar essa parte da camada de ozônio, de tudo isso que a gente tratou, a gente tem aqui esse esqueminha, que ele traz o que é a camada de ozônio, o que ela faz e como que ela pode ser destruída. Lembrar que a camada de ozônio, né, é a camada rica em ozônio, presente na atmosfera, que ajuda o nosso planeta a filtrar os raios solares para que a gente só receba a quantidade ideal. Isso acaba gerando uma proteção sobre as nossas formas de vida e se a gente não tiver a camada de ozônio, se o buraco na camada de ozônio continuar aumentando, vai acabar gerando uma destruição total dessa camada e isso vai gerar aí danos diretos na nossa temperatura, porque certamente ela vai ser elevada, já que a gente vai receber raios além do necessário, além do que a gente precisa. E aí, para a gente continuar, nós temos o nosso exercitando. Aqui na primeira questão nós temos o seguinte: a destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar aí grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar, exceto, ou seja, qual a única alternativa aí que não tem relação nenhuma com a quantidade de radiação que a gente pode receber? Na letra A, a gente tem câncer de pele, letra B, osteoporose, na letra C, envelhecimento precoce da pele e na letra D, redução da eficiência do sistema imunológico. Então, o que vocês acham que é a resposta correta, gente? Nesse caso, a nossa resposta correta aí vai ser osteoporose, ou seja, em virtude da destruição da camada de ozônio, um dos problemas que a gente não poderia ter por conta disso seria a osteoporose. Todos os outros têm relação direta com a radiação que a gente poderia receber além do necessário. E aqui na questão 2, a gente viu um pouquinho sobre os gases, né, que são responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Mas qual desses gases aí que inclusive passou a ser proibido porque acaba gerando destruição da camada de ozônio? Letra A, gás carbônico. Letra B, hidrofluorcarboneto. E na letra C, CFC. Na letra D, para encerrar, nós temos aí o metano. Qual é a alternativa correta? Nesse caso, pessoal, o principal gás aí responsável, né, pela destruição da camada de ozônio vai ser aí o que a gente tem na letra C, os CFCs, que inclusive passaram aí a ser proibidos em virtude dos danos que poderiam causar a camada de ozônio. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!